O narcisista esperava mais de você e contava com um melhor desempenho da sua parte. Olá amigos. Vamos ver neste vídeo o que vai ocorrer quando o narcisista passa a criar uma expectativa muito alta sobre você, muito além da normalidade, e logo mais adiante ele descobre que você não é bem aquilo que ele tanto esperava e planejou. Quando ele ou ela descobre e cai na real de que você não é a fonte certa e ideal, que ele tanto procurava naquele momento. Mas antes de darmos continuidade com este interessante conteúdo, faça sua inscrição, deixe o seu like e o seu valioso comentário. Às vezes pensamos que os narcisistas, por se acharem os donos da verdade, pela sua arrogância, prepotência e forte aparência de dominadores de qualquer situação, não cometem erros ou enganos nas suas manobras de manipulação. Puro engano. Os narcisistas possuem uma falsa superioridade e uma falsa esperteza. Vivem dando cabeçadas o tempo todo. Numa dessas ele pode ter cometido um grande engano, um erro de cálculo a seu respeito e lá na frente poderá descobrir que você não é a fonte de suprimento adequada, a qual ele estava à procura. Ao eleger uma nova fonte de suprimento, certamente o narcisista vai colocar na balança vários fatores do seu próprio interesse, os quais ele espera que você vá preencher e atender sem nunca reclamar. Nesta análise do abusador vai estar tudo aquilo que a futura vítima poderá oferecer, ou seja, tudo que ele também possa desfrutar, tais como status social ou financeiro. Influência. Se a vítima seja alguém de importância e influente no meio social, ele poderá ainda ver em você alguém adequado ou adequada para provocar ciúmes, fazer pirraça, desafiar e confrontar a uma outra fonte, que ele estará dando castigo do silêncio ou até já descartou recentemente, seja uma ex-namorada ou um ex-cônjuge. Ele vai criar muita expectativa e esperar muito de você. Por isso o narcisista vai investir pesado na fase da idealização, para ter você com ele dando todo o retorno desejado rapidamente, exibindo você como se fosse um troféu, um objeto útil dentro desta falsa relação. Digo falsa relação porque para a pessoa narcisista a relação a dois nunca será vista como um relacionamento genuíno e verdadeiro. Somente a vítima vai achar que está se relacionando com alguém. Para o narcisista tudo não passa de um jogo, onde ele terá inúmeros interesses, menos conquistar um amor. E você poderá ser útil para ele dentro destas pretensões. Para o narcisista você não poderá dar errado e fugir do esperado. O narcisista exige ser tratado com exclusividade de prontidão. Sendo assim ele vai prosseguir te valorizando até chegar o momento de começar a fazer testes com você e usufruir do retorno. O narcisista quer ver na prática o quanto você estará adestrado ou adestrada para em breve começar a atender aos seus comandos. Normalmente isso ocorre muito dentro de um namoro com a pessoa narcisista, quando não se vive sob o mesmo teto. Principalmente se ele ou ela já foi casado, esta necessidade de ostentar alguém contra o ex-parceiro será muito urgente. Passada a fase da valorização, o narcisista começará os testes para ver o seu desempenho e a sua utilidade. Se você se sair bem, dentro da visão e dos interesses do narcisista, ou seja, for alguém bastante manipulável e corresponder com as expectativas dele, ótimo. Mas se você for alguém mais seguro ou seguro de si, uma pessoa observadora e crítica, o narcisista vai perceber rapidamente e não deixará isso por menos e barato. Dará início à fase da desvalorização e já começará a pensar num possível futuro descarte. Na mente do narcisista vai haver um único pensamento: para que vou querer ficar com essa pessoa se ela não atende às minhas necessidades? Pelo fato de não existir amor ou qualquer outro vínculo positivo com você, uma vez frustradas as expectativas do abusador, você passará a ser visto como um objeto imprestável e descartável. Você se torna algo fácil de ser abandonado, pois o narcisista não tem qualquer sentimento. É justamente por isso que estranhamos tanto e não nos acostumamos com a maneira de tratamento, e principalmente com o descarte dos narcisistas. Para eles trata-se de uma atitude fácil e comum ter que descartar-lhe e te esquecer. Mas quais seriam as tarefas tão importantes que o narcisista teria para você? Qual seria a vítima perfeita para atender todas as expectativas do abusador? Em primeiro lugar, é preciso deixar claro que não haveria vítima perfeita para o narcisista. Poderá ter uma ou outra mais útil ou mais interessante, perfeita jamais, por mais que você faça e proporcione para o narcisista, e consiga demonstrar amor a ele, de nada vai alterar. Mas voltando àquilo que ele espera e quer de você, tudo aquilo que servirá de termômetro para medir o quanto essa relação poderá durar.
Se o narcisista abandonou alguém recentemente, seja namorado ou cônjuge, e esse alguém já está com outra pessoa, ou até se casou novamente e aparentemente está vivendo bem, este fato será a morte para o narcisista. Lembre-se que os narcisistas detestam saber que seus ex tenham sucesso e estejam se dando bem. Sendo assim, ele ou ela vai precisar mostrar que também tem alguém e que esteja ainda mais feliz do que seu ex-parceiro. Talvez ele iniciou uma relação com você apenas com essa finalidade, para usar você dentro deste jogo mesquinho, mesmo que ele detestar estar ao seu lado. O narcisista fará de tudo para aparecer com você em locais e eventos onde saiba que o ex vai estar presente. As fotos sorrindo ao seu lado, não se engane, não é de felicidade, mas apenas para mostrar uma falsa alegria ao seu lado e ostentar algo que na realidade não existe, pois alguém precisa ver. Alguém precisa ser atingido. Haverá casos em que, se a vítima puder oferecer um bom suporte financeiro, vai facilitar e muito na realização destes objetivos do narcisista. Muitas vezes o suprimento que você poderá dar ao parceiro narcisista é o seu prestígio perante a sociedade, ou o seu grau intelectual, ou ainda, o reconhecido trabalho que você desenvolve. Para o narcisista, que normalmente pouco reconhecimento tem, verá em você uma espécie de trampolim para que ele possa se elevar. Veja que o narcisista quer e espera tudo isso de você, menos amor. O narcisista não está se incomodando se você o ama de verdade ou não. O narcisista não ama ninguém. Mas também não se preocupa e não faz questão se está sendo amado. Isto é indiferente para ele ou para ela. Para o narcisista bastará ser admirado, bajulado e receber qualquer outro tipo de suprimento do qual ele necessita, e certamente dentro desta necessidade não caberá o amor. E você não poderá falhar nesta entrega, afinal ele ou ela te escolheu a dedo para dar certo. Mas como o narcisista também vai errar nos seus cálculos e como a vida nem sempre é feita apenas de flores, você poderá ser daqueles parceiros dos quais os narcisistas detestam e têm pavor. O narcisista percebeu que não consegue manipular você através de um interruptor como ele deseja. Nem tudo que ele pretende que você faça ou aceite está acontecendo. Se você não atende na íntegra às necessidades e perversidades dele, ele verá você como uma pedra no seu sapato e você passará a ser um fardo pesado para ele. Às vezes essa sua atitude de não satisfazer o narcisista nem se trata de algo pensado ou premeditado por você. Faz parte da sua personalidade de pessoa centrada e resistente a manipulações. Algo que faz parte da nossa maneira de ser e do nosso caráter e da nossa integridade. Mas os narcisistas verá tudo como afronta premeditada de alguém que merece receber uma duríssima lição. Como resposta virá o desprezo feito pelo abusador, as punições e os constantes castigos, instalando-se a fase da desvalorização, na qual ele vai fazer um último teste com a vítima. O narcisista desvaloriza você achando que você vai mudar e passar a atender os caprichos dele de forma incondicional por pressão. Mas diante da sua maneira natural e irredutível de ser e ver as coisas, pouco ou nada o abusador vai conseguir mudar. Ele percebeu que fez a falsa valorização no início e pouco conseguiu. Inverteu a tática com a desvalorização para conseguir o que queria por meio da força, ou seja, te usar como objeto a todo custo. Agora o narcisista não terá mais dúvidas, ele vai te descartar. No pensamento do narcisista, pelo menos com o descarte, feito com todos os requintes cruéis, ele vai se vingar de você por não ter sido uma boa fonte de suprimento, e colocar você no seu devido lugar. É por isso que o descarte é sempre doloroso e machuca muito, pois o narcisista vai estar no seu grau máximo de raiva e extrema necessidade de vingança. Por mais que você faça para a pessoa narcisista, você será sempre vista por ele como alguém rebelde e incapaz de atender às necessidades dele. Alguém que precisa sofrer por não ter sido obediente o bastante a ele. O narcisista vai idealizar demais e espera muito de seus parceiros, e você vai estar sempre em dívidas para com ele, pois ele fará questão que seja assim. Este conteúdo explica o porquê de tantos relacionamentos se iniciarem na maior das fantasias, parecendo se tratar de algo mágico e maravilhoso, mas que em pouco tempo seu parceiro começa a te exigir muito, a te forçar por coisas impossíveis, e quando menos esperamos esta pessoa desaparece e o relacionamento se acaba, sem qualquer explicação lógica e aparente. Certamente trata-se de alguém narcisista, que na ânsia de suprimento imediato, bateu desesperado na porta errada, exigindo de você algo do qual você não podia e jamais poderá oferecer. O narcisista, quando entra na sua vida, será para destruir e arrasar, e quando ele sair, vai querer levar consigo a sua reputação,
o seu prestígio e a sua integridade física e moral. Ao iniciar um relacionamento com você, o abusador estava esperando muito mais da sua parte. Ele quer que a vítima viva apenas para ele, se esquecendo dela própria por completo. É por isso que ouvimos relatos de vítimas que dizem ter a sensação de estar o tempo todo sendo observadas pelo narcisista. Note que realmente o narcisista nos observa com um olhar baixo e turvo quando estamos com ele na mesa, seja para uma refeição ou para um simples café. O narcisista faz uma espécie de mapeamento de tudo o que acontece quando está com você. Mesmo que sutilmente ele estará fazendo esta coletânea a seu respeito. Mas mesmo que você fizer tudo e for a melhor pessoa do mundo para o narcisista, mesmo assim você não terá qualquer valor e será uma pessoa desprestigiada, humilhada e por fim abandonada, sem qualquer reconhecimento. Obrigado por assistir. Venha você também fazer parte deste canal fazendo a sua inscrição e deixando o seu like. Compartilhe o vídeo e acione as novas notificações. Reflexão e luz sempre com você trazendo uma mensagem de conhecimento e alerta.